Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não conhece seu canal Bet Tips, aqui deixo palpites de futebol, também bilhete pronto. Se você está chegando aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te peço aqui seu apoio. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative também o sininho para você sempre estar recebendo notificações de vídeo do nosso canal. Também deixa aquele like aí no vídeo. Quando você deixa seu like, além de fortalecer nosso trabalho, você ajuda o algoritmo a entender que você está gostando do meu conteúdo e vai passar a divulgar também para mais pessoas, beleza? Você que já é inscrito aqui no canal, puder me ajudar também deixando seu like, sou muito grato, ok? Como sempre também, deixa aquele lembrete, graças a Deus batemos o bilhete do canal, os palpites também cravamos ali a maioria, então espero ter ajudado com os palpites também. Que quarta-feira venha a ser um dia positivo para nós, então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo do canal para o dia 28 de junho de 2023. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aos nossos jogos, vamos aqui para a Finlândia. Meio-dia e meia, temos a equipe aqui do Gnista e o HIFK. Vamos analisar aqui os jogos. O Gnista, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já a equipe do HIFK, nos últimos 5, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, ambas marcam. A equipe do Gnista jogando em casa os últimos 5, venceu 2 e empatou 3 jogos. O HIFK jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Vamos analisar as classificações. A equipe do Gnista está na primeira colocação com 24 pontos. Em 10 jogos fez 19 gols, sofreu 5. O HIFK está na quinta colocação com 17 pontos. Em 11 jogos fez 11 gols, sofreu 8. Palpite para essa partida, vamos chance dupla. Empate ou vitória do Gnista, o mar de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Finlândia, meio-dia e meia também, temos a equipe aqui do Michele e a equipe do Kappa. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Michele, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já o Kappa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Michele jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já a equipe do Kappa jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Vamos analisar as classificações. A equipe do Michele está na segunda colocação com 24 pontos. Em 11 jogos fez 17 gols, sofreu 9. A equipe do Kappa está aqui no grupo de rebaixamentos, na sétima colocação com 11 pontos. Em 11 jogos fez 17 gols, sofreu 23. Palpite para essa partida, vitória do Michele, ou mais de 2 gols e meios na partida. Encerrando os jogos aqui na Finlândia, meio-dia e meia também, temos a equipe aqui do TPS Turco e o Ekenas. Vamos analisar os jogos. O TPS Turco, os últimos 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Ekenas, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos, ambas marcam. A equipe do TPS Turco jogando em casa os últimos 5, venceu 3, perdeu 1, empatou um jogo. Já a equipe do Ekenas jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Vou analisar as classificações. O TPS Turco está na sexta colocação com 13 pontos. Em 11 jogos fez 15 gols, sofreu 16. A equipe do Ekenas está na terceira colocação com 22 pontos. Em 11 jogos fez 17 gols, sofreu 8. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Islândia. 4h15 da tarde, temos a equipe aqui do Fram e o Copa Vogo. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Fram, os últimos 5 jogos, perdeu 4, só venceu apenas 1. A equipe do Copa Vogo, os últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos, ambas marcam. A equipe do Fram, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, só perdeu 2. A equipe do Copa Vogo, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Fram está no grupo de rebaixamentos, na 10ª colocação, com 11 pontos. Em 12 jogos fez 22 gols, sofreu 30. A equipe do Copa Vogo está na sexta colocação, beirando aqui a zona de rebaixamento também, com 16 pontos. Em 12 jogos fez 23 gols, sofreu 27. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Islândia, 4h15 da tarde também, temos a equipe aqui do KR Reykjavik e o Keflavik. Vamos analisar os jogos. O KR Reykjavik, os últimos 5 jogos,
empatou 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Keflavik, os últimos 5 jogos, empatou 4 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do KR Reykjavik, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Já o Keflavik, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Vamos analisar agora as classificações. O KR Reykjavik está no grupo de rebaixamentos, na 7ª colocação, com 15 pontos. Em 12 jogos fez 12 gols, sofreu 19. Já o Keflavik é a lanterna, na 12ª colocação, com 8 pontos. Em 12 jogos fez 8 gols, sofreu 20. Palpite para essa partida, vamos em chance dupla. Empate ou vitória do KR, o mar de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Copa Sul-Americana. 9 horas da noite, temos a equipe do Emelec e o Danúbio. Vamos analisar aqui os jogos. O Emelec, os últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Já a equipe do Danúbio, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1 também. Os últimos 2 confrontos das equipes, nenhum dos dois foi ambas marcam. A equipe do Emelec, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 4, perdeu apenas 1. Já o Danúbio, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O Emelec está na 3ª colocação com 6 pontos. Em 5 jogos fez 5 gols, sofreu 6. Já o Danúbio está na 2ª colocação com 7 pontos. Em 5 jogos fez 5 gols, sofreu 5. Palpite para essa partida, mar de um gol e meio, o ambas a equipe marcam. Vamos aqui agora para a Copa Libertadores. 9h30 da noite, temos a equipe aqui do Corinthians e o Liverpool do Uruguai. Vamos analisar aqui os jogos. O Corinthians, os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Já o Liverpool, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. O último confronto das equipes não foi ambas marcam. A equipe do Corinthians, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e empatou 4 jogos. A equipe do Liverpool, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O Corinthians está na 3ª colocação, com 4 pontos. Em 5 jogos fez 4 gols, sofreu 6. Já o Liverpool está na 4ª colocação, com 4 pontos. Em 5 jogos fez 4 gols, sofreu 9. Palpite para essa partida, mar de um gol e meio, o ambas a equipe marcam. Encerrando nossos jogos, ainda aqui na Copa Libertadores. 9h30 da noite também, temos a equipe aqui do Independiente Del Valle e o Argentino Júnior. Vamos analisar aqui os jogos. O Independiente Del Valle, os últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Argentino Júnior, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1 também. O último confronto das equipes não foi ambas marcam. A equipe do Independiente Del Valle, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Argentino Júnior, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 1, empatou 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O Independiente Del Valle está na 2ª colocação com 9 pontos. Em 5 jogos fez 7 gols, sofreu 3. O Argentino Júnior está aqui na 1ª colocação com 11 pontos. Em 5 jogos fez 6 gols, sofreu 3. Palpite para essa partida, mar de um gol e meio, o ambas a equipe marcam. Então galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Finlândia, temos a equipe do TPS Turco e o Ekenas. Botei aqui um mar de um gol e meio na partida. Ainda aqui pela Finlândia, também temos a equipe do Gnista e o HIFK. Botei aqui um chance dupla, empate ou vitória do Gnista. Para encerrar nosso bilhete, ainda aqui na Finlândia também, temos a equipe do Michele e o Kappa. Botei aqui o chance dupla, empate ou vitória do Michele. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,82. Se não for inscrito aqui no nosso canal, já sabe, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho também, deixa aquele like aí no vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo, tamo junto, galera!